Oi, gente, eu sou a Clarice e eu estou contando para vocês uma série de vídeos como foi minha experiência descobrindo a gravidez. Eu já fiz um vídeo falando do meu primeiro trimestre da gravidez. Se você não assistiu ainda, eu recomendo assistir. E agora eu vou falar do meu segundo trimestre e de todas as orientações que eu recebi, que pode ser que sirva para vocês também. Porque, por exemplo, quando a gente engravida, a gente fica com muitas dúvidas e quer saber muitas informações e é sempre bom saber o máximo possível. Então eu vou informando para vocês o que aconteceu comigo e espero que ajude vocês. Então fiquem com o vídeo. Então, gente, chegamos ao segundo trimestre. No segundo trimestre eu continuei fazendo alguns exames para controle, né? Eu já estava fazendo antes, como comes indireto, que eu falei no vídeo anterior, porque eu tenho fator RH negativo, meu marido positivo, e eu tinha que sempre estar sabendo como estava o andamento do meu comes indireto. Fui fazendo também de glicemia, por causa do que eu falei, né? Que deu alterada. Parecia que eu tinha diabetes gestacional, mas depois, a partir das medições que eu fiz, não indicava que eu tinha, mas continuei medindo para ter esse controle e esse cuidado. E também sempre fiquei fazendo o exame de tireoide, que é o T4 livre e o TSH ultrassensível, por causa de como eu falei, né? Como eu tinha, por exemplo, a minha tireoide estava normal, mas para uma grávida tinha que ser menor, então eu tinha que controlar com remédio. E estou controlando até hoje, e graças a Deus está na ideal agora. Muito simples o remédio, baratinho, mas isso aí é com seu médico, se acaso aconteça isso com você. E continuei fazendo, né? E chegamos ao tão esperado exame de ultrassom para descobrir o sexo, para ter a certeza. O meu eu fiz com 17 semanas e 4 dias. Gente, menina! E foi confirmado o que a gente já estava esperando, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, no morfológico, primeiro trimestre, ela deu palpite, a médica que fez a ultrassom, e era o palpite de ser menina, só que só dá pra ter certeza, se eu não me engano, a partir de 16 semanas. Eu fiz o meu com 17 e 4 dias, e a gente teve a certeza de que vinha a nossa Rebeca. A gente ainda tava na dúvida do nome, mas a gente tinha alguns nomes em mente, né? Eu vou falar aqui pra vocês. Sofia, Júlia, Radassa, aí tinha Rebeca, Cecília. Mas assim, Rebeca foi o que mais assim cativou a gente. A gente queria um nome bíblico, porque a gente pensa também no nosso filho em ser um nome bíblico. Eu não vou falar pra vocês que quando engravidar novamente eu conto o nome que a gente pensa. Então Rebeca ficou sendo um nome muito especial. E é engraçado que eu não vejo muito hoje em dia, né? As pessoas botando Rebeca. Pode ser que tenha, mas eu particularmente não vejo muito. Então eu fiquei muito satisfeita com esse nome. E eu não consigo imaginar ela com outro nome mais, sabe? Então, a gente teve certeza, né, do sexo. E até falei assim, então, doutora, eu posso comprar o meu enxoval? Aí eu, pode. E a gente, foi muito engraçado, porque ela não queria mostrar, não. Ela ficou com as perninhas cruzadas um tempão. Aí a gente ficava sacudindo assim a barriga pra ela movimentar. Aí sim, ela mostrou que ela era uma meninazinha. Mas certa ela, né? Não quer mostrar, tá certa. Um exame muito importante nessa fase é o morfológico do segundo trimestre. Gente, esse exame é muito, muito importante. No caso, ele é transvaginal e tudo, porque tem que medir como é que tá o colo do útero. E ele é com Doppler, né? Se eu não me engano, o Doppler é que mostra a questão sanguínea e tudo. Gente, eu sou leiga, eu tô falando só o que eu sei por alto. E nesse morfológico também deu tudo bem, graças a Deus. Eu fiz ele com 22 semanas e 4 dias. Se eu não me engano, ele é recomendado a ser feito 22 a 24 semanas, mas você verifica com seu médico certinho o prazo, o período certo. Gente, é sempre bom vocês saberem as datas e ficarem ligadas, para que vocês possam seguir fazendo tudo certinho, no período certo, no tempo certo, porque a idade gestacional é muito importante. Eu vejo muita gente falando, minha idade gestacional mudou de uma ultrassom para outra. Geralmente, gente, o mais importante para se medir a idade gestacional é o primeiro ultrassom ou a última menstruação. A partir daí fica aquela idade gestacional. Não é para ela ficar mudando por causa de ultrassom, não, entendeu? Tipo, a primeira que tem que ficar. E aí você segue naquela idade gestacional. Porque o bebê, às vezes, ele cresce mais, cresce menos, e aquilo ali vai variando no decorrer. Mas o importante é a primeira medição, certo?
Então, com 22 semanas foi que eu fiz o meu morfológico de segundo trimestre. Muito importante esse exame, gente. Não deixem de fazer, porque ele vai mostrar como está a formação do bebê, tudo certinho, se ele está bem, se ele se tá todo formadinho, os órgãos e tudo, sabe? No segundo trimestre também é solicitado alguns outros exames de sangue. Como eu falei pra vocês, eu sempre estava fazendo alguns já. Mas, por exemplo, o hemograma completo eu tive que fazer novamente. Na verdade, todas as grávidas, né, no segundo trimestre tem que fazer meio que outro check-up, né? Hemograma para saber todos os fatores de hemoglobina e tudo, saber se você está com anemia. E chegamos ao terror das grávidas, que é o exame de tolerância à glicose, que é o que vai te dar mais uma certeza se você tem ou não a diabetes gestacional. Eu estava muito ansiosa por esse exame, porque eu já falei, né? No comecinho da gravidez deu alterada a minha glicose, mas depois ficou normal, parecia que tinha sido um erro mesmo. E aí eu fiz o exame. Mas, gente, é super tranquilo. No laboratório que eu fiz, tava gelado e parece um Sprite sem gás. É bem docinho mesmo, o fundinho assim um pouco amargo. Eu não fiquei enjoada, o que me deu um pouco foi de refluxo depois, mas nada demais, ainda bem, porque se você vomitar e tudo, aí você perde o exame naquele dia, né? Mas você tem que estar em jejum, aí você vai chegar lá e vai tomar o líquido. E a partir que você toma o líquido, você não toma água e fica esperando dar os horários. No caso, 1 hora depois que você tomou o líquido e 2 horas depois que você tomou o líquido. E aí você, com 2 horas que você faz o exame, você termina esse exame, né? Geralmente você vai fazer outros exames junto. Então a primeira tirada de sangue que vai ser para a primeira medição, né? Que é em jejum. Também vai servir para outros exames que você vai fazer, como eu falei, né? No meu caso, eu também fiz outros exames, como novamente saber da vitamina D, que é muito importante, a ferritina, para saber também a questão do ferro no sangue realmente, o de tireoide, né? E foram esses os que eu fiz, né? E o importante, você fazer esses exames, até porque você pode precisar suprir alguns desses. Por exemplo, eu já estava tomando a vitamina, né? Uma vitamina mesmo de gestante, que tem várias composições, né? Tem ferro, tem vitamina D, tem tudo. Só que mesmo assim eu precisei repor mais do ferro e da vitamina D, porque ainda estava um pouco baixo. Então, a partir desses exames, eu comecei a repor mais. E o resultado do meu exame de tolerância à glicose foi não ter diabetes gestacional. Se eu tivesse, eu já até tenho uma noção de como controlar e continuaria fazendo o que eu estava fazendo, que é medindo a glicemia capilar, né? Com a maquininha que eu mostrei pra vocês. E controlando a alimentação. Só que eu também não parei de controlar a alimentação, porque não deu, né? Isso aí é muito importante em toda a gestação, gente. Até pra gente não engordar demais. E o que não é bom, pra saúde, realmente. Você engordar exageradamente e, sabe? Isso não vai fazer bem pra você nem pro bebê. Então, eu fiquei feliz por não ter dado, mas eu continuo tomando os cuidados que eu já estava tomando. Se der no seu, não é um bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo. Você vai conseguir passar por isso, você vai conseguir controlar. E é só seguir as orientações que vão ser passadas para você e vai dar tudo certo. Coloque isso na cabeça. Você não tem culpa, acontecem essas coisas. O nosso organismo ele tem muitas variações, então controla e segue em frente, tá certo? Então, chegamos também a mais um ultrassom, né? Esse ultrassom eu fiz com 26 semanas. E foi outro ultrassom obstétrico com Doppler e eu vi novamente meu bebê, vi as formações dela. E nesse exame, eu também vi o percentil dela. O percentil é muito importante, se eu não me engano, ele é de 10 a 90, é o ideal, né? Se ficar mais do que 90 ou menos que 10, o seu bebê é GIG, ou ele é mini, né? Ele é pequenininho para a idade, ou muito grande para a idade gestacional. E isso vai te indicar para você poder descobrir o que está acontecendo para que o bebê esteja ou grande demais ou pequeno demais. Por exemplo, numa eventual diabetes gestacional pode acontecer do bebê ficar muito grande. Ou outras coisas que podem acontecer na gravidez. Por exemplo, se ele for pequeno demais, isso pode mostrar que o bebê está precisando de mais nutrientes. E isso o médico vai explicar para vocês. Então é muito importante saber o percentil do seu bebê. O da minha bebê deu tudo bem, graças a Deus.
Eu tava muito esperando pra saber, né? Pra saber se tava tudo bem mesmo. Graças a Deus, tava tudo bem. E vi de novo a minha linda, né? E deixa eu ver. Ah, e teve um exame muito importante também, que é o ecocardiograma fetal. Não é todo lugar que vai pedir, não é todo médico que vai pedir, às vezes não vão pedir. Mas assim, eu indico vocês a reservarem um dinheirinho para fazer exames que às vezes não vão ser solicitados pelo SUS, ou até mesmo que o médico não vai pedir, mas que você queira fazer, sabe? Por quê? Porque tem exames que são muito importantes de serem feitos e não é bom você deixar de fazer, sabe? O ecocardiograma fetal, ele vai saber como está o coraçãozinho do seu bebê. Então, por exemplo, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente realmente está sem grana, mas se você tiver um pouquinho de condição de reservar um valor para fazer esse exame, faça, né? Esse eco é muito importante. Eu fiz ele, também deu tudo bem, fiquei muito, muito feliz, graças a Deus. E o segundo trimestre, você vai começar a ver as mudanças no seu corpo acontecerem. Os seios, a barriga vai começar a crescer. Às vezes ela demora um pouquinho mais a aparecer, mas no segundo trimestre você já vai ver a diferença. Com 22 semanas eu já vi ela bem assim. Não era pequena, mas eu já começava a ver a diferença. E isso é muito engraçado, você ver a diferença do corpo. Tente levar isso de uma forma suave, não fique se cobrando, não fique pensando, como vai ficar meu corpo? Gente, tudo vai acontecer naturalmente, o seu corpo vai voltar, só vá com tranquilidade. E evite assim, engordar demais na gestação, que aí sim o seu corpo vai voltar ainda mais rápido. Tome cuidado com os alimentos, não coma tanta besteira. Eu sei que uma vez ou outra a gente vai querer comer uma coisa assim, alguma bobagem, mas tente evitar ao máximo. Pelo menos assim, não coma todo dia, coma só no final de semana alguma coisa diferente. Mas também dependendo da indicação médica, né? Se você tiver algum problema, você não vai comer coisas que vão te afetar, né? Por exemplo, com a diabetes, que eu já falei. Então você tem que tentar sempre manter também sua mente sã, sabe? Porque são muitas mudanças, são muitos hormônios, você vai começar a sentir muitas emoções e isso é normal, tá bom? E chegamos ao terceiro trimestre. Esse vai ser o próximo vídeo. Eu vou explicar para vocês direitinho o que eu precisei fazer no meu terceiro trimestre. Então, continua acompanhando. Vai estar aqui o link do vídeo, viu? Eu tô separando para não ficar muito gigante esses vídeos, porque eu quero que vocês consigam se organizar no que eu tô querendo explicar para vocês, tá? E não deixa de se inscrever, de curtir o vídeo, porque vai estar me ajudando muito, porque eu tô precisando bater 1000 inscritos, gente. Então me ajuda, viu? Se inscreve, curte, compartilha. Às vezes você conhece alguma pessoa que está gestando, que está precisando saber algumas informações. Então, não deixa de me ajudar, tá? Até o próximo vídeo.